Boa noite, pessoal. Mil desculpas. Hoje me enrolei aqui e não consegui antes falar com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a celulite e os tratamentos combinados. Isso é um tema que interessa muito, né? Principalmente porque aqui no Brasil a gente curte muito a parte de corpo, né? Então, se você tem uma amiga que precisa saber desse assunto, já clica aqui no aviãozinho pra gente já começar a conversar sobre esse tema. Primeira coisa que eu quero te dizer é que a celulite, ela tem uma série de coisas que causam a celulite. Então não é uma única ação, mas sim uma série de coisas, né? Então, por exemplo, existe uma genética, existe a falta de exercício, existe a ação hormonal, existe a parte de vascular. Tudo isso junta e dá a celulite. Por isso que quando a gente vai tratar a celulite, a gente precisa fazer muitas coisas. E às vezes o paciente não entende, fala, mas eu só tenho celulite. E o que acontece é que hoje a gente tem aquela entidade chamada lipedema, que é algo um pouco mais evoluído e que precisa muitas vezes ser até cirúrgico, né? Então, quando você tem a celulite, você precisa entender que tem uma relação íntima com as suas veias. Por isso que a nossa velha e boa drenagem linfática, ela é tão importante para a celulite. Porque o que é a celulite? Esse líquido extravasa e aí ele vai formando ondulações. E dependendo do quanto extravasar, vai ser o grau da celulite. Grau 1, grau 2, grau 3, até o grau 4 e até os buracos, tá? Então isso é algo bem importante da gente fazer o diagnóstico. E também tem magra com celulite, não é só. Tem gorda com celulite, magra com celulite, normal com celulite, criança com celulite, vocês já viram isso? Então não é muito fácil a gente fazer este tratamento. Agora a gente sabe cada vez mais que hoje a medicina é um todo. A gente tem falado muito nisso na medicina de regeneração, na medicina conjunta, que vê vários setores juntos, né? E que a gente ajuda o tratamento no todo. Então precisa ver os minerais, precisa ver os hormônios, se você realmente está usando os hormônios corretos, se tudo que você está usando, o seu organismo aceita, minerais, vitaminas, como é que tá a parte de menopausa, como é que tá a parte de TPM, você tem DIU, não tem DIU, usa anticoncepcional, qual é o anticoncepcional que você usa? Ele é de baixa potência, de alta potência? Quanto mais potência ele tiver, mais você vai poder ter celulite, porque é acúmulo de líquido. Então, a gente precisa ver o todo. Toma medicações que afetam a celulite? O que você come? Enlatados e processados vai ter mais celulite. Então, observa que é uma gama de causas da celulite. Agora, os melhores tratamentos estão em tratar, melhorar esta drenagem, melhorar a pele também. Só que também você precisa melhorar a circulação local. E uma coisa que a gente sempre fala é que é assim, vaso cheio de varizes da celulite, mais celulite comprime os vasos e vira uma bola de neve, né? Que fica uma coisa sem parada. Então, esse é o ponto primário para você ver aonde você se encaixou aqui. E o creme de celulite funciona? Gente, ele funciona muito pouco, porque os princípios ativos precisam entrar e penetrar na pele. E geralmente as moléculas são grandes, então é mais difícil, eles funcionam menos.
E os fitoterápicos funcionam? Sim, eles funcionam. A gente sempre usou, e não é de agora, Garcinia camboja, cáscara sagrada, a gente usou chá verde, o cactum, que a gente usa muito, que faz toda essa drenagem. Até a gente brinca pro paciente, você não vai sair do banheiro, porque essa drenagem ela é importante para que essa celulite comece a melhorar. Eu posso ter celulite e gordura localizada. São duas entidades no mesmo paciente, tá? É por isso que às vezes a pessoa fala assim, mas eu emagreci e a minha celulite melhorou. Na verdade, você perdeu um pouco do coxim, né? Por isso, porque se você não tratou a celulite, ela realmente não melhorou. Então, hoje, a que a gente mais gosta, tem muitos lasers. Então eu resolvi fazer esta live porque o que acontece é que tem tanto laser e tantas técnicas que o paciente se perde, né? E ele fica confuso. Por isso que eu falo, você precisa ter um médico para chamar de seu, senão você vai enlouquecer no mundo das mídias, né? Dos não médicos, daqueles que nunca são nem da área da saúde e dão consultoria de celulite. Então você vai ter que realmente achar um caminho para você seguir. Um médico que vai te avaliar, ver como é que você tá e aí projetar um tratamento. Não pode ser igual para todo mundo. Por quê? Porque cada um é único, né? Então se você tá com toda a sua parte hormonal alterada, com certeza você vai alterar a sua celulite. Então a gente precisa pedir para o nosso amigo gineco nos ajudar e aí junto com a dermatologia fazer o tratamento. Bom, os sistemas todos de sucção que sempre existiu desde o tempo do Vela Shape, que é uma teoria chamada Velos, ele é sensacional, porque ele vai drenando o tecido. E a grande vantagem de tudo isso é que antigamente a gente fazia essas sessões semanais e hoje a gente faz quinzenais. Então a gente sempre usa essa técnica Velos, né? E aí você vai conectando dentro deste aparelho a radiofrequência, o infravermelho. Então o que eu quero que vocês entendam é que existem muitos aparelhos que fazem a mesma coisa. Então não precisa ter um nome de um aparelho X que você quer fazer, mas sim que trate a sua celulite. A gente pode associar a drenagem linfática, que ela faz uma grande diferença. A drenagem linfática é algo que é muito delicado, lento, tá? Que vai fazer com que você vá drenando todo esse tecido. Então não é algo assim que aperta muito a sua perna ou assim. Isto não é drenagem linfática. A drenagem é suave e lenta e normalmente as pessoas até dormem durante a drenagem e logo que termina a drenagem elas querem ir ao banheiro, né? Para poder realmente, de tanto que drenou todo esse líquido que estava preso nessa região das pernas. Então, outra coisa que a gente também gosta muito aqui é a intradermoterapia, que embora, quero dizer para você, que embora seja um pouco mais antiga a técnica, os princípios ativos são modernos. Então, a gente coloca ainda princípios ativos aqui que realmente tem um aspecto maravilhoso na celulite. A gente consegue medir aqui a gordura corporal, ver quanto você tem de gordura, porque às vezes, como eu falei, você tem gordura e celulite, né? Então a gente consegue medir e a partir daí a gente vai fazer um protocolo para você. Outra coisa que as pessoas confundem são os tratamentos que vão fazer a contração muscular. A contração muscular, ela é algo da pele. Só que às vezes, à medida que você entra num tratamento de celulite, que você emagrece, a pele fica mole. Então você precisa ter alguma coisa que melhore a pele e que melhore a parte da flacidez, né? Então a radiofrequência, geralmente ela está associada aos aparelhos de celulite, porque quando você coloca a radiofrequência, você estimula esse colágeno a ficar mais duro.
Só que o colágeno, ele tá mais embaixo e o músculo tá mais em cima. Então, quando você faz uma musculação e você fala, minha celulite melhorou, porque na verdade o músculo cresceu e aí ele ajeitou um pouco a celulite. É por isso que as pessoas dizem isso. Então, às vezes é necessário a gente associar também um trabalho muscular na pele da pessoa, tá? Com aparelhos musculares que fazem esse trabalho. Então, às vezes não adianta só fazer a parte do aparelho que faz a radiofrequência, o infravermelho, o sistema de rolamento, porque às vezes você precisa também estimular toda a parte de estimular não só a pele como o músculo. Então você percebe que para tratar a celulite, você vai ter que, vamos fazer um checklist, ver os hormônios, ver se você não tem nenhuma alteração de varizes, ver a tireoide, que é muito importante, ver diabetes, ver a parte renal, por exemplo, se você tem hipertensão, que incha as pernas. Aonde está localizada essa celulite? Só em cima, só nas pernas, porque a pessoa hoje fala, viu, perna lipedema, todo mundo tem lipedema. Na verdade, sempre existiu lipedema, é que agora ele ganhou uma dimensão maior, né? Então agora ele está em evidência, eu diria assim. Mas desde que eu me conheço por gente, eu vejo aquela disposição que existe uma classificação de corpos, né? E a gente sempre viu isso, né? Então é importante isso. Como é que tá a alimentação? O quanto você toma de refrigerante? Quanto você come de comidas processadas? Você tá dormindo bem? Porque isso é uma medicina conjunta. Nos últimos congressos, se falou muito no INCAS em Paris sobre exossomos, PDRN, e a gente volta a falar isso. Como é que você consegue estimular uma célula para fazer a coisa boa se a célula está doente, né? Então a gente precisa fazer isso, que é o sono, né? O estresse, porque se você estressa, você libera uma série de hormônios que pioram essa drenagem linfática. Então você observa que a celulite, a gente dá uma palavra para ela, a gente fala que ela é multifatorial. Multifatorial é uma coisa que muitas outras vão colaborar para que ela exista. Então é muito difícil que uma pessoa fale, eu fiz tal coisa, fiquei sem celulite. Provavelmente o seu grau de celulite era um grau bem pequeno, né? Porque quando você tem a celulite instalada, se torna mais difícil. E quando você tem já os buracos de celulite, significa que formou uma fibrose, que é duro. Então, muitas vezes você tem que soltar esta parte dos buracos duro. Então, isso. O bioestímulo, ele também é algo que pode ser usado na região da celulite, na região de, por exemplo, flacidez de umbigo, você pode usar nas coxas. Então, ele é mais um coadjuvante do nosso tratamento. Mas se você não tratar a celulite como uma patologia, não vai adiantar nada você fazer o bioestímulo. Você vai fazer um tapa-buraco, como a gente fala, depois ele é absorvido e tá tudo lá. Então, é muito importante que você trate a sua celulite. Começa a fazer o checklist da celulite, tá? Se tem problema vascular, você vai ter que ir no vascular, vai ter que checar. Tira os vasinhos das pernas, porque isso piora a sua celulite. Ah, doutora, tenho minha amiga, usa um creme que ela passa para ir na academia e ela fica toda vermelha, que é maravilhoso. Aquilo ali é uma coisa antiga que funciona, que é o nicotilato de metila. Ele é um produto que quando você aquece, você fica vermelha. Mas a ação dele, para uma atividade física, é só você passar mal, porque você não precisa disso para tratar a celulite ou a gordura localizada. Outra, eu tô aqui falando um pouco das perguntas, né? Ah, eu vou na esteticista e ela me faz aqueles aparelhos de faixa, de banda, e eu saio de lá muito mais magra. Só perdeu água, porque depois que você começa a beber, volta tudo. Como eu digo, precisa tratar a causa. Tudo na medicina tem que tratar a causa. Então, você tem toda a gama de aparelhos de radiofrequência, infravermelho, rolamentos, né? Eu não tô falando aqui nada de endermo, porque a endermo já até acabou, né? Eu tô falando da tecnologia que vai fazendo essa drenagem da sua perna.
E o mais interessante é que você consegue regular os aparelhos. Mais celulite, mais flacidez, e você consegue ir regulando dentro do seu aparelho. Os protocolos são esses. E para muitas pessoas aqui, a gente também trata a gordura localizada junto. Principalmente a região da bananinha, aquela quando termina a coxa, ali também a gente faz bastante. Então, aqui na clínica, a gente tem um protocolo, cada clínica tem o seu protocolo básico, né? Então, não dá para dizer que na clínica X tá diferente da clínica Y, que não presta, né? Os médicos têm protocolos padrões que, pelas suas experiências, funcionam mais e menos, né? Então, a gente faz aquilo que a gente tem resultado. Bom, falei um monte, deixa eu ver aqui se eu tenho mais perguntas que me fizeram hoje. Por que grávida às vezes tem mais celulite? Grávida tem celulite porque à medida que você ganha peso e o bebê cresce na sua barriga, ele vai comprimindo volume, ele vai comprimindo a área, entendeu? E isso vai fazendo com que a drenagem seja menor. É por isso que a grávida incha a perna, entendeu? E é isso que acontece. E a grávida pode fazer drenagem, quem vai liberar a sua drenagem é o seu ginecologista. Porque à medida que ele for acompanhando a sua gestação, se não houver pressão para o bebê, ele vai te liberar a drenagem linfática de verdade, que é aquela lenta e suave para você. Então, isso também é uma coisa que tem que pensar. Toda grávida pode fazer drenagem? Não. Depende, se você tiver, por exemplo, aumento de pressão durante a gravidez, vai ter que ser controlado. Então, não é assim tudo para todo mundo, sabe? Precisa realmente fazer uma análise. E a grávida pode continuar fazendo atividade física para melhorar a celulite? Depende. Se ela sempre fez atividade física, ela pode continuar. Se não, ela não vai começar a fazer atividade física grávida, a atividade de musculação. Vai ter que se organizar na hidroginástica. Outra coisa que me perguntaram aqui, a senhora fala muito de medicina chinesa e da acupuntura estética. Ela tem ação na celulite, gordura localizada? Tem e tem muito. Dentro da medicina chinesa, esse é o enfoque, a gente tem análises de como está sendo, como é o comportamento predominante, mais yin, mais yang. E a partir daí você também pode usar fitoterápicos para celulite. E a acupuntura estética, ela funciona muito para a celulite, porque ela vai ajudar esta energia que está parada nos membros, nas pernas, a drenarem. Então ela é feita semanal. Em geral, a gente liga as agulhas, põe as agulhas e conecta num aparelho que aumenta uma contração das agulhas, com uma energia mais de drenagem. Então tem uma ação mesmo. Então é por isso que eu digo que a gente associa diferentes tratamentos para tratar diferentes aparelhos para tratar a celulite e diferentes técnicas. Então, muitas vezes, quando eu avalio uma paciente aqui, eu acabo fazendo acupuntura para equilibrar o organismo dela, que já é um tratamento de celulite, e aí tratando. Então, eu sempre estou mais voltada para esse tratamento mais natural e tratando sempre a patologia. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e que, se você tem uma amiga que está precisando ouvir sobre celulite, manda essa live para ela, que vai ficar guardado por aqui, tá bom? Boa noite, bom descanso para vocês.